Fisioterapeuta, você sabe como emitir corretamente os seus recibos agora em 2025? Eu sou Johan Lima, da Master Contábil. E se você é fisioterapeuta ou está se formando na faculdade de fisioterapia e já busca informações de como emitir os seus recibos e como pagar os seus impostos, acompanhe este vídeo comigo. Então, agora em 2025, todos os fisioterapeutas que prestam serviços aos seus pacientes têm que utilizar o aplicativo fornecido pela Receita Federal, que é o Receita Saúde. Somente pelo Receita Saúde é que é aceito você, fisioterapeuta, fazer os seus recibos para os seus pacientes. Até 2024, esses recibos podiam ser feitos à mão, à caneta mesmo, ou um recibo digitado ali no Word, impresso. Agora, em 2025, entrou em vigor a utilização do aplicativo Receita Saúde. E muitos fisioterapeutas têm nos procurado com muitas dúvidas, principalmente a respeito do aplicativo, de como utilizar, por exemplo, se pode fazer o cancelamento de um recibo que foi emitido errado, se pode emitir um recibo com data retroativa, qual que é o momento correto de emitir esse recibo, se o recibo emite na hora que presta o serviço ou na hora que recebe, porque tem muitos fisioterapeutas que trabalham com pacote de sessões. Então, às vezes, o paciente ele paga um pacote de sessão e aí ele vai, determinado tempo, fazer essas sessões. Então, vamos lá para as respostas. Referente a essa questão de recebimento de pacotes, o que você tem que fazer? Você tem que emitir o seu recibo no momento do recebimento. Então, a partir do momento que o seu paciente fez o pagamento para você, muito provavelmente via Pix, fez uma transferência ali, ou até mesmo te pagou em dinheiro, você vai emitir lá no Receita Saúde o recibo com o valor total que você recebeu e não com o valor de apenas uma sessão. Por quê? Porque o fato gerador do recibo é o pagamento e não a sessão de fisioterapia. Então, se você combinou lá 10 sessões no pacote e ele já te pagou essas 10 sessões, você vai emitir o recibo referente a esse valor de 10 sessões e não apenas a sessão que foi realizada naquele dia, naquele atendimento. Outra dúvida é referente a cancelamento de recibos. Então, se você foi lá e emitiu um recibo de forma equivocada, e aí você precisa cancelar para não pagar impostos daquele recibo, você tem um prazo para você ir lá e cancelar esse recibo. Então, quanto antes você verificar esse equívoco e cancelar, é melhor, para que você não estoure esse prazo de cancelamento. A respeito de correções de recibo, o que eu aconselho? Se você viu lá que foi equivocado, já cancela e já emite um novo recibo. Tá? Essa seria a melhor forma de fazer para que você não perca o controle. E sempre ficar atento, né, diante dos pagamentos, você fazer a emissão. Se você tiver um controle para ter os pagamentos ali semanalmente e depois você vai lá no final de semana e faz a emissão dos recibos, também pode. Por quê? Porque você vai estar pagando o imposto dentro da competência determinada ainda que foi ali dentro do mês. Então isso não vai ter problema. O que você não pode deixar é passar meses para fazer esse recibo, né? Virou de um mês para o outro, você não vai poder ficar fazendo esse recibo retroativo, porque você vai tributar isso fora do mês de competência daqueles recebimentos. Então isso é muito importante. E aí, muitos profissionais também têm dúvidas a respeito, por quê? O que acontece? Vamos supor que você prestou um serviço lá, prestou um atendimento, recebeu o valor de pagamento daquele atendimento, mas aquele paciente exclusivo, ele não te pediu o recibo, porque muito provavelmente ele não iria utilizar nem para pedir reembolso de plano de saúde, nem para declarar seu imposto de renda no ano seguinte, ele não te pediu o recibo por algum motivo. Mas, mesmo ele não solicitando o recibo, você tem que emitir. Por quê? Porque a obrigatoriedade de fornecer o documento que comprove o pagamento, que comprove a prestação de serviço, é do prestador de serviço e não do tomador. Então, quando você vai numa loja e compra um produto, aquela loja ela é obrigada a te emitir um cupom fiscal ou uma nota fiscal. É o mesmo raciocínio. Você, como fisioterapeuta, prestou o serviço,
você é obrigado a emitir o recibo desse serviço e tributar esse valor. Então, até 2024, muitos profissionais faziam ali só de quem solicitava. Por quê? Porque não queria pagar imposto, né? Essa é a realidade. Só que acaba ficando de forma ilegal e correndo o risco de ser autuado pela Receita Federal mediante uma fiscalização, principalmente hoje, que os pagamentos são praticamente 100% via Pix. Então, os seus pacientes te pagam via Pix, e aí o que acontece? Você não emite o recibo. Não emitindo o recibo, a Receita Federal, elas têm ali a informação desse Pix, porque isso é evidente que o banco passa essa informação, independente dos valores que você movimenta, o banco passa a movimentação, porque isso é regra da legislação. Os bancos têm que informar a Receita Federal o que os clientes estão movimentando nas contas, independente de valores. Então, a Receita Federal vai ter essas informações, mediante a contrapartida você não emitiu os recibos, e vai estar sujeito a uma fiscalização e até mesmo a uma autuação da Receita Federal, tendo que recolher esses impostos depois retroagidos com multa e juros. Então é importante que você tenha consciência disso. Então, se você não quer fazer o seu recibo ou se você quer fazer o recibo só para quem solicita, a gente não pode obrigar que vocês profissionais façam, mas é uma orientação de seguir a legislação. Então, sempre a gente orienta os nossos clientes a seguir a legislação para que não venha ter problemas, porque já não é barato as alíquotas de impostos. Se você ainda depois tiver que pagar esse imposto com mais multa e juro, isso vai ficar bem mais complicado. Então, a respeito da questão tributária, eu preparei aqui na lousa um exemplo de um fisioterapeuta que prestou seus atendimentos e faturou R$10 mil em um determinado mês. Então, como que vai ficar a tributação desses R$10 mil? Quanto que vai pagar de impostos se esses R$10 mil forem tributados ali na pessoa física para que recolha, que fique tudo legal, sem problemas com a Receita Federal, tá? Primeiramente, nós temos aqui o INSS, que é o recolhimento que é feito para a Previdência Social. Então, primeiramente, nós temos aqui o INSS, que é o recolhimento realizado para a Previdência Social. Então, o INSS nós temos algumas regras. A primeira regra é que você não pode pagar o seu INSS acima do teto permitido. Então, todo ano, o governo federal ele estimula, né, ele deixa ali estipulado um teto, um limite para você pagar de INSS. Para 2025, o limite é de R$ 8.157,41. Então, é sobre esse valor que você vai pagar ao máximo. Fora disso, o que você faturar, o que você ganhar acima disso, você não paga INSS. Como no nosso exemplo, esse fisioterapeuta ele faturou 10 mil, então nós vamos simular até limitado ao teto. Por quê? Porque ele faturou mais do que o teto do INSS. E aqui a alíquota correta para que você tenha 100% ali dos benefícios do INSS é de 20%. Então 20% de R$ 8.157, nós vamos ter aqui R$ 1.641,38. Fora isso, nós também podemos deduzir algumas despesas. Então vamos supor que você é um fisioterapeuta, que você alugou um espaço para montar a sua clínica, para atender os seus pacientes. Então aquele aluguel, ele é essencial para a sua atividade, então você pode deduzir isso. Fora isso, tem também algumas outras despesas que você pode utilizar. Então aqui eu coloquei despesas de R$ 1.500 para o nosso exemplo. Além disso, mesmo que você seja pessoa física, um profissional liberal, você tem que procurar a prefeitura do seu município e se cadastrar perante a sua prefeitura, pois somente assim você vai estar regularizado perante a prefeitura. Porque as prefeituras elas cobram o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. E muitos profissionais se enganam ao achar que esse imposto é cobrado somente de empresas. A maioria das prefeituras do Brasil cobram esses impostos também de pessoa física. Então, para isso, é muito importante que você também se regularize com a prefeitura, pois assim você vai pagar o ISS, só que vai ficar regularizado ali no seu município. E alguns municípios, eles cobram mediante uma porcentagem, que varia de 2% a 5%. Já outros municípios, eles estabelecem ali um ISS fixo. Então você paga uma vez por ano o seu ISS fixo e não se preocupa mais com aquilo, vai pagar somente no ano seguinte.
mas cada município tem a sua legislação, tem as suas regras. Então é importante que você procure a sua prefeitura local e se informe, ou contrate uma contabilidade especializada, assim como nós aqui da Master Contábil, para fazer este trabalho para você. Nós também atendemos aqui pessoas físicas e não somente empresas. Então aqui eu coloquei o ISS, ele é uma porcentagem de 5% dos 10 mil. Lembrando que necessariamente não vai ser isso, tá? Aqui é no nosso exemplo, a sua prefeitura local pode cobrar de forma diferente. Então aqui temos R$500 de ISS, e aí eu vou pegar os 10 mil, subtrair o INSS, as despesas, o ISS e vou chegar na base do meu imposto de renda. Então percebe-se que às vezes muitos profissionais reclamam de pagar o ISS na alíquota de 20%. Só que se você paga o INSS na alíquota de 20%, além de você ter todas as proteções e benefícios da Previdência Social, você também vai estar reduzindo o seu imposto de renda. Então se você paga menos INSS, consequentemente você vai pagar mais imposto de renda. Já se você está pagando mais o INSS, você paga menos imposto de renda. Por quê? Porque o INSS ele é dedutível da base de cálculo do imposto de renda. Então a gente subtraindo aqui, vamos ter uma base de cálculo de R$ 6.368,52. O imposto de renda, ele é pela tabela progressiva da Receita Federal. Então a tabela progressiva da Receita Federal, ela vai de 7,5% a 27,5%. Eu verifiquei lá na tabela e esse valor aqui de base que nós encontramos vai se enquadrar na maior alíquota da tabela, que é de 27,5%. Então a gente aplica essa alíquota e chega a R$ 1.751,34. Mas ainda não é isso que você vai pagar de imposto de renda. Por quê? Porque nós temos também, na mesma tabela do imposto de renda, a parcela dedutível. O que seria isso? É uma parcela que o próprio governo informa ali, junto com a alíquota, para que você pague um pouco menos durante o mês e lá no ano seguinte, naquela declaração anual de ajuste que todo mundo faz, você vai se acertar com a Receita Federal para ver se você pagou a mais, se você pagou a menos durante o ano. Se você pagou a mais, você vai ter aquela famosa restituição que todo mundo gosta quando faz a declaração de imposto de renda. Se você pagou a menos, vai ter que pagar um diferencial ali, uma complementar, para poder ficar no 0 a 0 com a Receita Federal. Então, essa parcela dedutível nesse caso é de R$ 896. Subtraindo ela, nós vamos chegar a R$ 855,34 de imposto de renda a pagar. Um total de impostos de R$ 2.986,82. Então, esses são os cálculos que você tem que fazer todos os meses. Então, ou você faz, ou você contrata uma contabilidade, um contador para fazer para você. Seja aqui com a gente, seja com outra contabilidade. Lembrando que nós somos especializados nessa área da saúde, atendemos dezenas, centenas de profissionais em todo o Brasil, profissionais de fisioterapia, profissionais médicos, profissionais dentistas, psicólogos. Então atendemos todos os profissionais da área da saúde, porque nós se especializamos nesse tipo de atendimento. E fora essa questão, ainda tem outros regimes tributários na pessoa jurídica que nós sempre vamos validando de acordo com o seu momento, para que você possa pagar sempre o menor imposto possível de acordo com a legislação atual. Então esse vídeo foi para esclarecer as dúvidas recorrentes sobre o Receita Saúde e também sobre como fica essa tributação para pessoas físicas que estão emitindo os recibos pelo aplicativo Receita Saúde. Agora, se você pensa talvez em economizar impostos e você esteja faturando acima desses R$ 10 mil, você pode entrar em contato conosco, solicitar gratuitamente uma consultoria de até 30 minutos, onde você agenda uma videoconferência com um de nossos contadores especialistas para que eles verifiquem o seu momento atual, de acordo com o seu faturamento, de acordo com as suas despesas, se compensa você continuar na pessoa física ou talvez se compensa você abrir uma empresa e pagar menos impostos. Então, se você ainda tem alguma dúvida ou quer agendar a sua consultoria, você pode entrar em contato conosco. Na descrição do vídeo tem os nossos contatos, entre em contato, fale com um de nossos contadores hoje mesmo e agende a sua consultoria. É gratuito, 30 minutos e nós vamos esclarecer para você todas as suas dúvidas. E se você quiser deixar um comentário aqui nesse vídeo,
Pode deixar que também nós teremos o maior prazer em lhe responder. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos da fisioterapia e se inscreva no nosso canal, pois assim, toda semana você continua recebendo este tipo de conteúdo. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.